Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo num dos veículos de investimento mais falados e também mais complexos para quem quer ter acesso à inovação global. Vamos então desmistificar o Invesco EQQ Nasdaq 100. A pergunta que muitos investidores fazem é esta: como é que se consegue uma exposição direta àquelas empresas que estão mesmo a moldar o futuro? Bem, para muitos, a resposta passa por um índice muito específico. Ok, vamos a isso. A base de tudo o que vamos falar é o índice Nasdaq 100. É mesmo crucial percebermos primeiro o que ele é e o que representa antes de sequer olharmos para o ETF que o segue. E olhem, esta citação resume na perfeição a ideia. Investir aqui não é só comprar umas ações quaisquer. É, na verdade, uma aposta estratégica, muito focada nas indústrias que estão na linha da frente do crescimento. Portanto, o ponto-chave é este. O índice junta as 100 maiores empresas da Bolsa Nasdaq, e este mas é muito importante, exclui deliberadamente todo o setor financeiro. E porquê? Para garantir que o foco se mantém mesmo em setores como a tecnologia e a biotecnologia. Certo, já percebemos o índice. Mas como é que, na prática, uma pessoa pode investir nisto? É aqui que entra a ferramenta. O ETF Invesco EQQQ. Um ETF, para quem não está familiarizado, é um fundo que se negocia em bolsa como se fosse uma ação normal. Simples. Agora, um acrónimo que vai aparecer imenso. O CTS. Pensem nisto como um selo de qualidade europeu. Basicamente, significa que o fundo compra um conjunto de regras muito rigorosas para proteger quem investe. E na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que não é preciso decorar a legislação toda. Basta saber que um fundo com o selo UCITS dá uma camada extra de segurança e de transparência. E isso, claro, é fundamental. Mas como é que o ETF consegue seguir o índice de forma tão precisa? Bem, ele usa o método chamado replicação física total, e o nome diz quase tudo. O fundo vai mesmo ao mercado e compra as ações reais das 100 empresas. É a forma mais direta e transparente de o fazer. A grande vantagem disto é clara. Não há aqui derivados complexos ou instrumentos financeiros estranhos pelo meio. Elimina-se uma série de riscos. Basicamente, o que se vê é o que se tem, uma participação direta e real nas empresas do índice. Ok, vamos aos detalhes operacionais, à mecânica do fundo. A taxa de encargos, o chamado TR, é de 0,30% ao ano, o que é bastante competitivo. Agora, reparem nisto. O rendimento dos dividendos é baixíssimo, cerca de 0,30%. E porquê? Porque estas empresas de crescimento preferem, por norma, reinvestir os lucros para crescerem ainda mais, em vez de os distribuir. O foco aqui é totalmente na valorização do capital. Muito bem. Vamos agora abrir o capô e espreitar o que está lá dentro. A composição real deste motor. É que é precisamente aqui que encontramos a sua força incrível, mas também o seu maior risco. Uau, este gráfico diz quase tudo. Temos uma concentração absolutamente massiva, mais de 62% só em tecnologia. Se juntarmos a isso o consumo discricionário, pensem em empresas como a Amazon ou a Tesla, estes dois setores sozinhos representam mais de 80% do índice. É uma aposta muito focada. E atenção, porque a concentração não fica por aqui. Este número é simplesmente espantoso. Quase 70% do peso total do fundo está concentrado em apenas 10 empresas. 10. E aqui estão elas, os nomes que todos nós conhecemos. O que isto significa é que o desempenho do ETF inteiro depende, de uma forma esmagadora, do que acontece com a Nvidia, a Microsoft, a Apple e um pequeno grupo de outras gigantes. Isto torna o risco de concentração numa coisa muito real. Com um risco tão concentrado, uma pessoa pergunta-se: mas qual é a recompensa? O que é que se ganha? Bem, a promessa e o histórico de um crescimento verdadeiramente poderoso. Este gráfico é muito claro. Compara o retorno anualizado do Nasdaq 100 com o do S&P 500, que é um índice muito mais abrangente. A diferença é notável, uma média de quase 17% ao ano contra quase 12%. Esta performance é, sem dúvida, a principal razão pela qual este ETF é tão popular. E de onde é que vem este desempenho todo? Não é magia. A razão fundamental é até bastante simples. Estas empresas têm conseguido aumentar os seus lucros a um ritmo mas muito mais rápido do que a média do mercado global. Não é só especulação, é crescimento real. Ok, mas como em tudo na vida, este crescimento tem um preço. Vamos agora virar a moeda e olhar para os riscos, que são significativos e andam de mãos dadas com estas recompensas tão altas. Tal como o retorno é mais alto, a volatilidade também é. O desvio padrão é uma forma de medir o quão acidentada é a viagem. E como podemos ver,
a viagem do Nasdaq 100 tem sido bem mais turbulenta do que a do S&P 500, com quedas mais acentuadas, como aquela que vimos em 2022. Outro risco, e este é crucial, é a sensibilidade às taxas de juro. Vamos ver isto passo a passo. Primeiro, grande parte do valor destas empresas está nos lucros que elas esperam ter lá muito no futuro. Segundo, quando as taxas de juros sobem, esse dinheiro futuro vale menos hoje. Resultado, as avaliações das ações são comprimidas e os preços tendem a cair. E para quem investe a partir da Europa em euros, por exemplo, há mais uma camada de risco a considerar. Este fundo é em dólares e não tem cobertura cambial. Isto quer dizer que a flutuação entre o dólar e o euro pode tanto ajudar como prejudicar e, por vezes, de forma significativa, o retorno final. Ok, depois de vermos tudo isto, a mecânica, o potencial e os riscos, a grande questão é: que papel é que um ETF como o EQQ pode ou deve ter numa carteira de investimentos diversificada? No fundo, tudo se resume a este compromisso. De um lado, temos uma exposição pura e direta à inovação, com um histórico de retornos fantástico e uma estrutura segura e transparente. Do outro lado, temos uma concentração de risco brutal, uma volatilidade muito alta e uma grande sensibilidade ao que acontece na economia. E terminamos com esta questão que fica para a reflexão. Perceber se este motor de alta octanagem se encaixa numa carteira de longo prazo é o passo final. E essa resposta, claro, depende sempre do perfil, dos objetivos e do horizonte temporal de cada pessoa.